No dia 23 de abril, o filme Michael chegou aos cinemas. A cinebiografia do rei do pop estreou quebrando recordes, mas o cinema não mostra que a versão que você assistiu não era o projeto original. Para ele existir, a produção enfrentou incêndios, refilmagens milionárias e, o mais bizarro, um documento secreto dos anos 90 forçou o estúdio a esconder o maior escândalo do cantor. O verdadeiro drama está nos bastidores. Hoje, vamos abrir a caixa preta desse filme. Já se inscreve aí no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 10 milhões. Vem fazer parte, beleza? Bora nessa! Quando o filme chegou aos cinemas, ninguém da indústria esperava o que aconteceu. Em 3 dias, Michael arrecadou 97 milhões de dólares só nos Estados Unidos. No mundo inteiro foram 217 milhões. Para ter uma ideia do tamanho disso, Bohemian Rhapsody, o filme do Queen, abriu com 51 milhões. Straight Outta Compton abriu com 60. Oppenheimer, que foi um fenômeno absoluto, fez 82 milhões na estreia americana. Michael passou todos eles. Virou, oficialmente, a maior estreia da história para uma cinebiografia. No Brasil, o efeito foi parecido. O filme se tornou a maior estreia de 2026 no país e bateu em um único final de semana marcas que produções como Oppenheimer e o próprio Bohemian Rhapsody levaram semanas para alcançar. Foram quase 1.700.000 pessoas no cinema só nos primeiros dias. Aqui aparece, porém, um detalhe que chama a atenção. Se o público comprou o filme, a crítica... Lá no Rotten Tomatoes, que é o principal site de notas de filmes da internet, a estreia amargou 38% de aprovação dos críticos. Entre o público, esse número subiu para 97%, quase 3 vezes maior. Você dificilmente vê uma diferença tão grande assim entre as duas avaliações. Esse choque revela uma coisa: quem foi ao cinema para rever o ídolo encontrou o que queria. Sim, quem foi para entender Michael Jackson saiu com perguntas que o filme decidiu não responder. E é exatamente nessas lacunas deixadas de propósito que começam os maiores problemas de bastidores. Foi em janeiro de 1984. Michael Jackson tinha 25 anos, era a maior estrela pop do planeta e estava no auge do álbum Thriller. A Pepsi pagou 5 milhões de dólares para que ele e os irmãos gravassem um comercial nos palcos do antigo Shrine Auditorium, em Los Angeles. O roteiro era simples. Michael descia uma escadaria com fogos pirotécnicos disparando ao redor, mas em uma das tomadas os fogos foram liberados antes da hora. As faíscas atingiram em cheio a cabeça do cantor e a pomada que ele usava nos fios pegou fogo na hora. Michael continuou descendo a escada por alguns segundos sem perceber, até começar a sentir o calor. A produção apagou as chamas em poucos instantes, mas ele já estava com queimaduras graves no couro cabeludo. O filme decide reconstruir essa cena praticamente inteira e faz isso com uma escolha técnica curiosa. Em vez de cortar rápido a câmera, demora no momento. Você vê o Jafar Jackson, sobrinho do cantor que interpreta Michael no filme, caminhando, vê o fogo, vê a reação tardia. É o momento mais físico do filme inteiro. E aqui entra um detalhe que poucos conhecem. Esse acidente é frequentemente apontado em biografias e em entrevistas com médicos que acompanharam o cantor como o ponto de partida do vício de Michael em remédios fortíssimos
para a dor. As cirurgias reconstrutivas e as dores crônicas que vieram depois desse incidente o acompanharam pelo resto da vida. A Pepsi pagou uma indenização de $1,5 milhão na época, valor que Michael doou para o hospital onde foi tratado. O filme mostra o acidente, mas o que veio depois fica de fora. Com Jafar Jackson e Giuliano Cruz-Valdi, o filme apostava em 2 atores estreantes nos papéis principais. O risco era enorme. A solução foi cercar essa dupla com nomes pesados. Colman Domingo ficou com o papel mais difícil, Joe Jackson, a figura mais controversa da família. Nia Long assumiu Katherine Jackson, a mãe. Miles Teller, conhecido por Top Gun Maverick, interpreta John Branca, o advogado pessoal de Michael. Mas quem surpreendeu mesmo foi Mike Myers, o eterno Austin Powers, que apareceu irreconhecível debaixo de uma camada pesada de próteses. Ele vive Walter Yetnikoff, o lendário presidente da CBS Records, em uma cena que recria um momento histórico. Foi Yetnikoff quem ameaçou retirar todo o catálogo da CBS, incluindo Bruce Springsteen e Billy Joel, da MTV, se a emissora não começasse a tocar os clipes de Michael. Naquela época, a MTV evitava tocar artistas negros, e essa pressão ajudou a quebrar a barreira. Inclusive, isso gerou a maior polêmica de bastidores do filme. O famoso empresário Frank DiLeo, que esteve ao lado do Michael durante todo o auge do Thriller e do Bad, foi praticamente apagado da história contada pelo filme. A filha dele, Belinda DiLeo, foi a público reclamar que a produção excluiu seu pai para dar mais tempo de tela ao advogado John Branca. E, não por acaso, Branca é hoje um dos co-executores do espólio de Michael Jackson, que são os administradores oficiais do patrimônio dele. Em outras palavras, um dos donos do filme. Mesmo as resenhas mais duras elogiam o elenco coadjuvante. Ou seja, a estratégia de cercar os novatos com atores experientes deu super certo. Em pleno 2026, com a inteligência artificial recriando vozes de cantores mortos em segundos, a equipe de Michael tomou uma decisão que foi contra a corrente: não usar IA. Em nenhum momento, o supervisor musical do filme, John Warhurst, o mesmo que trabalhou em Bohemian Rhapsody, confirmou isso publicamente. A pergunta natural é: como eles recriaram a voz mais reconhecível da música pop? A resposta é uma mistura de áudio bem engenhosa. Para os números musicais, eles misturaram em camadas 3 coisas. Primeiro, a voz original do Michael Jackson, retirada das gravações de estúdio. Segundo, a voz ao vivo do Jafar, gravada em set durante as filmagens. E terceiro, a voz do menino Giuliano Cruz-Valdi, que interpreta Michael criança. Essa mistura foi feita música por música. Em Billie Jean, a voz original aparece nos refrões mais icônicos, mas Jafar canta as variações ao vivo. Em Don't Stop Till You Get Enough, aconteceu o oposto. Jafar improvisou em estúdio e essa improvisação ficou no filme. Em I Want You Back, a primeira execução do menino Giuliano, ainda nos testes, foi tão potente que entrou no corte final praticamente sem ajustes. A trilha sonora oficial, lançada no mesmo dia da estreia, traz só as gravações originais do Michael. Mas, dentro do filme, é essa colcha de retalhos sonora que sustenta os números musicais. Para um espectador desatento, o resultado é indiscutível. Para um fã antigo, dá para perceber pequenas variações de respiração, de timbre, de improviso. Algumas das melhores cenas do filme dependem dessa decisão de não terceirizar nada para a inteligência artificial. O processo seletivo do protagonista levou cerca de 2 anos. Jafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson,
tinha 26 anos e nunca tinha atuado profissionalmente, mas garantiu o papel com um simples teste de áudio enviado pelo próprio pai, Jermaine Jackson, que fez o diretor Antoine Fuqua parar tudo o que estava fazendo. A partir daí, a preparação foi brutal. Em entrevistas, Jafar contou que ensaiava as coreografias por horas, até cada movimento ficar perfeito. Em suas palavras, dançava até os pés sangrarem ou ficarem dormentes e acordava dolorido todos os dias. Estudou vídeos privados da família, entrevistas antigas, gravações de ensaio, aulas de canto para reproduzir o registro vocal, aulas de respiração para os números mais exigentes. Mas tem um detalhe que poucos sabem. A busca pelo Michael criança foi ainda mais demorada que a do adulto. O diretor afirmou que essa, sim, foi a parte mais difícil da escalação. Foram milhares de testes em 4 países diferentes durante 3 anos, até encontrarem o menino Giuliano Cruz-Valdi. Quando o filme aparece com aquela cena I Want You Back, você está vendo o resultado de uma busca que durou mais do que a do próprio protagonista adulto. Em janeiro de 2025, Los Angeles enfrentou uma das piores ondas de incêndios florestais da sua história recente. Bairros inteiros foram evacuados, casas de figuras conhecidas da indústria de Hollywood foram destruídas ou seriamente danificadas. E o roteirista do filme, John Logan, que escreveu Gladiator, Skyfall e já foi indicado a 3 Oscars, estava no meio da reescrita da reta final do filme, o famoso terceiro ato, exatamente quando o fogo começou. E detalhe importante, essa reescrita já estava sendo uma dor de cabeça por outros motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Com a cidade em emergência, parte do material de trabalho da equipe se perdeu no caos. Anotações, versões antigas do roteiro, referências físicas guardadas, tudo precisou ser remontado em outro espaço. A produção precisou improvisar. Reuniões que aconteciam em locais afetados foram transferidas para escritórios alugados. O cronograma de entregas escorregou. Esse não foi o único contratempo da produção, mas foi um dos mais imprevisíveis. Você está fazendo um filme de 200 milhões de dólares, com elenco internacional, com agenda apertada, e de repente, no meio do caminho, a cidade onde você está trabalhando entra em colapso. Esse episódio raramente entra nas reportagens sobre o filme porque foi tratado discretamente pelo estúdio. A Lionsgate evitou explorar publicamente o ocorrido por respeito à equipe envolvida. Mas é um daqueles bastidores que mostra como uma produção de grande porte pode ser desestabilizada por um evento que não tem nada a ver com o cinema. O projeto do filme foi anunciado oficialmente em dezembro de 2019. As filmagens só começaram em janeiro de 2024. A estreia aconteceu em abril de 2026. Conta nos dedos dá 7 anos do anúncio à estreia. Em qualquer indústria, isso é muito tempo. Em Hollywood, isso é quase eternidade. E o orçamento foi crescendo no caminho. A previsão inicial girava em torno de 120 milhões de dólares. Quando as filmagens começaram, esse número já tinha subido para 155 milhões. Com tudo o que aconteceu depois, refilmagens, atrasos, reescritas, o custo final ficou entre 165 e 200 milhões. Isso coloca Michael no patamar das cinebiografias mais caras já produzidas. Para ter ideia, Bohemian Rhapsody custou 55 milhões, Elvis custou 85 e Rocketman custou 40. Michael custou mais do que os 3 somados. E aqui aparece um detalhe tenso. Os controladores do patrimônio de Michael Jackson entraram diretamente no financiamento das partes mais sensíveis do filme. Isso é importante de entender porque cria uma relação delicada. Quem banca a produção tem influência sobre o produto final.
A própria Lionsgate, distribuidora do filme, admitiu publicamente que a família e os administradores tiveram voz ativa em decisões de roteiro. Algumas dessas decisões foram criativas, ligadas à autenticidade dos números musicais e dos figurinos. Outras foram, como você vai ver no próximo bloco, decisões que mudaram o filme inteiro. Em maio de 2024, as filmagens principais do Michael terminaram. Aparentemente estava tudo pronto. O elenco voltou para casa, a pós-produção começou, o filme tinha previsão de estreia ainda para 2025. Em junho de 2025, ou seja, 13 meses depois do encerramento oficial, todo o elenco principal foi convocado de volta para 22 dias seguidos de refilmagens. Esse tipo de coisa não é exatamente raro em Hollywood, mas o tamanho dessa operação chamou a atenção. 22 dias é praticamente um terço do tempo total das filmagens originais. Segundo a imprensa americana, a brincadeira custou entre 10 e 15 milhões de dólares. Esse valor foi pago pelos controladores do patrimônio de Jackson, não pela produtora. Matérias da Bloomberg, da Variety e do The Hollywood Reporter também mencionam pagamentos adicionais ao diretor Antoine Fuqua, na casa dos 15 milhões, e ao produtor Graham King, na casa dos 10 milhões. Eles teriam recebido esses bônus para reescrever e regravar o terceiro ato inteiro do filme. A pergunta natural é: por que isso aconteceu? O que estava no terceiro ato original que fez a produção decidir, mesmo 13 meses depois, refazer tudo do zero? De acordo com essas mesmas fontes, o terceiro ato original era praticamente todo dedicado a um episódio específico da vida do cantor, um episódio que envolvia processos judiciais, mídia internacional e uma família americana cujo nome marcou os anos 90. O nome dessa família começa com a letra C e é exatamente aí que esse vídeo precisa virar a página, porque o que vem agora explica a maior reviravolta dos bastidores. Em janeiro de 94, Michael Jackson assinou um acordo milionário fora dos tribunais com a família de Jordan Chandler, um menino que, no ano anterior, tinha feito acusações públicas contra o cantor. O valor desse acerto, segundo documentos que vieram a público anos depois, ficou em torno de 20 milhões de dólares. Michael nunca foi condenado criminalmente naquele caso. O processo civil foi encerrado com esse pagamento, mas o documento tinha cláusulas, e é uma dessas cláusulas que voltou a aparecer 30 anos depois e mudou o filme inteiro. Reportagens da Rolling Stone, da Variety e da Bloomberg revelaram que o acerto de 94 tem uma regra rigorosa que proíbe qualquer dramatização do caso para o cinema, em qualquer formato, em qualquer época. A cláusula não tem prazo de validade. A equipe do filme, segundo essas mesmas matérias, descobriu a existência dessa regra apenas no outono de 2024, ou seja, depois do encerramento das filmagens. O roteiro original, escrito por John Logan, tinha o caso Chandler como espinha dorsal do terceiro ato. Era praticamente o desfecho do filme. A descoberta jogou o projeto em uma crise. Os advogados do estúdio confirmaram que manter aquele material no filme exporia a Lionsgate a um processo. A escolha era clara: cortar tudo, reescrever do zero. Aí entra a operação que falamos no bloco anterior. As refilmagens, os pagamentos extras, os atrasos. Para ficar claro, as acusações daquele caso nunca chegaram a julgamento criminal. O acerto civil é um fato documentado. O que o filme fez foi cumprir um contrato de 30 anos atrás. Mas o resultado prático é que o filme da vida de Michael hoje evita, por força legal,
um capítulo central da própria história. E para a gente continuar trazendo as histórias que o cinema esconde, o seu apoio é fundamental. Dá uma olhada no clube de membros aqui embaixo. São 3 níveis: cafezinho, curioso de plantão e apoiador Top One. É o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho. Dá aquela força pra gente, beleza? Por causa dessa cláusula, a equipe do filme tomou uma decisão estratégica. Em vez de tentar contornar o problema com um terceiro ato qualquer, escolheram simplesmente terminar o filme antes. A última cena de Michael mostra o cantor nos bastidores da turnê Bad, em 1988, prestes a entrar no palco. É um final triunfal. Michael no auge. Acontece que acabar a história nesse ano específico tem consequências. Encerrar o filme em 88 significa que o público nunca chega em 93, ano das primeiras acusações públicas. Nunca chega em 2013 e 2005, anos do segundo caso e do julgamento criminal em que Michael foi absolvido em todas as acusações. Nunca chega no documentário Living Neverland, lançado em 2019, e nunca chega na morte do cantor em 2009. Como era de se esperar, isso deu a maior polêmica. Dan Reed, diretor de Living Neverland, deu entrevista à Variety criticando o filme. Disse que considera o corte uma forma de passar pano e limpar a imagem do cantor. Antoine Fuqua, o diretor, respondeu publicamente. Argumentou que a escolha foi artística, não política, e que o filme nunca pretendeu ser uma biografia exaustiva, mas sim um retrato da ascensão. Os dois lados existem e estão registrados na imprensa. Quem assistiu agora tem condição de formar a própria opinião. E aqui entra a notícia que mexeu com o mercado. Depois do recorde de bilheteria, a Lionsgate confirmou que Michael 2 está em desenvolvimento. O presidente do estúdio, Adam Fogelson, falou disso publicamente. As filmagens devem começar em 2027. A continuação cobriria os anos posteriores a 88. A grande pergunta, ainda em aberto, é como esse segundo filme vai lidar com a mesma cláusula que travou o primeiro. A resposta, ninguém ainda sabe. A história do rei do pop tem 50 anos, mas o filme só pôde contar os primeiros 30. O resto ficou trancado por um contrato. Comenta aqui embaixo qual desses bastidores mais te chocou e você acha que Michael 2 vai conseguir mostrar o que esse escondeu? Já deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente e até o próximo vídeo.